glorioso. Tua presença é mais desejável do que bom. Melhor que a vida é o teu amor. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Nós estamos aqui para te exaltar. Estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor. Pai, nós te amamos. Nós estamos esperando a tua vinda, desejosos para esse dia, onde nos encontraremos face a face. Pai, será um dia glorioso, maravilhoso. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos deu a possibilidade, a oportunidade de estarmos com o Senhor. E nós somos gratos e te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado. Recebe toda adoração, todo louvor desse povo que te adora, desse povo que te ama, desse povo que anseia pela tua presença. Obrigado, Pai, pela tua presença em nós. Nós te louvamos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Hoje será o dia. O Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera em nossas vidas. Nós declaramos hoje os dons se manifestando neste lugar, salvação acontecendo, pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te amamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma Quinta Viva. Um tempo onde nós podemos louvar ao Senhor, engrandecer, cultuar. Então gera expectativas. Fica atento, porque uma palavra ministrada aqui hoje pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida. Então fica atento, recebe, abra seu coração para receber a palavra que será falada hoje, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E falando em transformar vidas, eu quero desde já falar sobre o Rema que transformou a minha vida e tem transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Então eu quero falar que o Rema ainda está com as suas matrículas abertas. Então se você ainda não fez a sua matrícula, não perca essa oportunidade. Venha estudar no Rema, venha ter a sua vida transformada. Não postergue esse tempo, não postergue essa oportunidade, mas você possa realmente agarrar aquilo que Deus está colocando na sua vida. Não deixe para você viver hoje, o que Deus preparou para você. Não prorrogue. Pode ser que você não faça o Rema esse ano e você deixe de desfrutar aquilo que o Senhor queria que você desfrutasse ainda nesse tempo. Então as matrículas estão abertas, então você pode passar em nossa secretaria, fazer a sua matrícula e ter a sua vida completamente transformada, amém? E também, além das matrículas abertas, o Rema também está com a matéria aberta. Nós estamos tendo a matéria Realidades da Nova Criação com a professora Sânia Evangelista, direto de Petrolina, Pernambuco, para cá. Está sendo uma bênção, nós temos sido grandemente abençoados. Então você pode estar vindo receber um pouco dessa palavra, teremos a aula segunda-feira, quarta-feira, a matéria aberta, pode vir você, trazer visitantes, é totalmente gratuito, então você pode vir e ser abençoado em nome de Jesus. Além disso, o Rema também está com 2 ações maravilhosas, espetaculares. Durante essa matéria aberta, você pode estar trazendo visitantes. E quanto mais visitantes novos você trouxer, você tem a possibilidade de ganhar um ano de Rema pago. Olha que bênção, não é maravilhoso? Então, só depende de você. Não é sorteio, mas se você convidar mais pessoas, trazer aqui, com certeza você vai ser esse campeão. Então, quanto mais visitantes você trouxer, mais possibilidades você tem de ganhar esse ano de um Rema pago. Amém?
E a outra promoção a outra promoção não, a outra ação é o Rema 1 por 1. O que significa isso? O visitante que você trouxer e ele efetivar a matrícula, você ganha uma parcela paga por cada visitante. Um exemplo, você traz um visitante, ele com certeza vai receber essa palavra, vai sair daqui impactado, vai fazer a matrícula dele. Ele efetivou a matrícula, você ganha uma parcela paga do Rema. Aí você traz outro visitante, ele sai impactado, faz a matrícula, você vai ganhar mais outra parcela paga. Olha que benção. Então você tem várias oportunidades, né, para estar cursando o Rema, facilidades para você poder ter a sua vida transformada. Então não perde essa oportunidade, não perde essas ações, vem para o Rema, estude no Rema e tenha a sua vida completamente transformada. E eu queria também só fazer um adendo, só uma ressalva, que essas ações, a gente tem a parceria com alguns irmãos, algumas empresas, né, que nos ajudam, parceiros do Rema, a fazer essas ações. Eles entenderam que também faz parte da nossa vida como crente, como filhos de Deus, abençoar outras pessoas e dar a oportunidade também de ter a vida transformada, assim como nós tivemos a nossa. Então, se você está aqui, você quer ser esse parceiro Rema, abençoar uma mensalidade, abençoar uma matrícula ou meia matrícula, o que você puder ajudar, você também pode procurar a secretaria, dar seu nome e fazer parte desse time de parceiros do Rema. Com certeza, o Rema é uma boa terra e você vai estar ajudando uma pessoa a ter uma vida transformada e você não sabe, pode ser que ele seja um próximo evangelista que vai ganhar milhares de pessoas, milhões de pessoas, e você será parte disso. Então, entre nesse grupo, né, seja parceiro do Rema, procura ali, abençoe uma vida, com certeza você também será grandemente abençoado, amém? Um outro aviso que eu queria dar para vocês é que o nosso departamento dos 50 mais, o Zaquem, ele vai fazer uma ação no Zoo Botânico, sábado agora, às 9 horas da manhã. Então, se você tem 50 anos ou mais, você está convocado, convidado a fazer parte dessa ação. Vai ser um tempo maravilhoso, preparado com carinho para você. Então, para mais informações, você pode procurar nosso balcão de informações e colher todas as dúvidas que você tiver, todas as orientações. Então, você pode passar nosso balcão de informações, que teremos essas informações lá. E o outro aviso que eu queria reforçar também é para os jovens. Cadê os jovens? Sábado agora às 19 horas tem um Hora VIPs, vai ser um tempo maravilhoso para você estar aqui recebendo a palavra de Deus em comunhão com seus irmãos. Então, sábado às 19 horas, Hora VIPs, será um tempo maravilhoso em nome de Jesus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez aqui, eu queria que você levantasse a sua mão, queria conhecê-lo, conhecê-la. Glória a Deus, Deus é bom. Então vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Vamos honrar ao Senhor com os nossos bens. Você se alegra com isso? Glória a Deus, essa é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente mesmo sermos abençoados, amém? Você crê assim? Então, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, a Bíblia nos diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como se vê hoje. Querido, sabia que é importante a gente lembrar da onde que vem o nosso sustento, da onde que vem a nossa provisão? A Bíblia está nos dizendo que é o Senhor que nos dá forças para adquirir bens, para adquirir riquezas. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá inteligência, é o Senhor que nos dá saúde. Tudo que nós recebemos de bom provém de Deus. A Bíblia já diz isso. Lá em 2 Pedro, a Bíblia também fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que nós precisamos para sermos um sucesso, o Senhor já concedeu. Então, nós já somos abençoados, nós já somos capacitados para produzir bens, para produzir riqueza, para produzir frutos, porque é o Senhor que nos capacita, amém? Então, esse é o momento de a gente lembrar que o que nós temos, o que chegou em nossas mãos, porque é o Senhor que nos deu. E esse é o momento de nós estarmos honrando, né? A gente honrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda vai fazer. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que só vai brilhando mais e mais. Então, se sua vida está boa, não se preocupe, só vai melhorar.
porque o Senhor é bom, o Senhor já foi no nosso amanhã, o Senhor já foi no nosso futuro, então nós estamos garantidos, né, que nós temos uma boa vida, graças ao Senhor que nos assiste, amém? Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta, para vir aqui honrar ao Senhor, demonstrar com as ações aquilo que você crê no seu coração e que você confessa com sua boca. Às vezes nós dizemos que o Senhor é nosso supridor, nós falamos, e isso é verdade, mas o momento dos dízimos, das ofertas, é o momento que a gente demonstra com as nossas ações que realmente nós cremos que o Senhor é nosso supridor, que é aquele que nos supre, que é aquele que nos guarda. Então essa é uma oportunidade que nós temos de estarmos demonstrando isso. Então separe o seu dízimo, separe a sua oferta, você vai fazer em espécie, nós temos envelopes aí na sua poltrona, na sua frente aí. Se você for fazer através de cartão de débito ou crédito, nós temos as nossas tesoureiras que estão ali atrás, né, esperando por você. Ou você também pode fazer através do Pix, que é o nosso CNPJ, a nossa chave Pix, está aparecendo aqui no telão. Você também pode estar participando através disso. Você que nos assiste em casa, você tem aí o QR Code, tem a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho telefônico. Então você também pode estar honrando ao Senhor, dizimando e ofertando através desse mecanismo. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, levante seu envelope, se for fazer isso em espécie. Se for fazer por outro meio, levante a sua mão. Vamos orar, consagrar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio que temos de estarmos honrando ao Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas riquezas. Nós reconhecemos que só foi possível porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos assistiu, porque o Senhor nos capacitou para que pudéssemos adquirir essas riquezas. Nós declaramos, Pai, esses dízimos, essas ofertas, multiplicando conforme a sua palavra diz, em 100 vezes mais em nome de Jesus. Cremos num tempo de abundância, num tempo de frutificação e queremos, Pai, te honrar com os nossos bens agora, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Venha com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para plantar, voltarão cantando, cheios de alegria. E como a chuva rega a terra seca e transborda a nascente de um rio, nessa chuva danço contemplando minha colheita. Dançar me alegrar com uma colheita, dançar me alegrar com uma colheita, dançar me alegrar com uma colheita. Eita, 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 eita. Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite, gente. Obrigada. Pode sentar. Graça e paz, boa noite. Tudo vai bem com vocês? Amém. Vamos orar para nós iniciarmos a palavra. Que privilégio nós temos de estarmos aqui nesse lugar. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Muito obrigada pela tua palavra, que é a verdade imutável a nosso respeito, Senhor. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter nos dado a sua palavra, o seu Espírito que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigada, Senhor, pelos dons que o Senhor colocou sobre a vida de pessoas, Pai, para nos abençoar, para nos alcançar. Obrigada por esse lugar. Eu declaro, Senhor, o nosso coração sendo uma boa terra para receber a tua palavra. Eu declaro, Senhor, que a tua palavra, que é uma semente incorruptível, ela vai produzir resultados na nossa vida, Senhor. Eu declaro que a sua palavra, Senhor, vai produzir frutos nas nossas vidas. Nós acolhemos a tua palavra no nosso coração, Pai, não somente para nós sabermos, mas para nós vivermos aquilo que a sua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. No verso 16, nós vamos falar sobre a irresistível palavra de Deus. Amém? Sabe, queridos, enquanto você abre aí, eu queria falar aquele texto que está aqui, o salmista diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Sabe, queridos, a palavra, ela precisa ser a âncora da nossa alma.
a âncora da nossa vida, a palavra de Deus, ainda que ela nos confronte, ainda que a palavra de Deus mova coisas e estruturas na nossa vida, em que nós vivemos durante muitos anos sem conhecer a palavra, mas que a partir do momento que nós fomos iluminados com o nosso entendimento foi iluminado pela palavra, nós precisamos nos posicionar e praticarmos a palavra de Deus. E eu gosto desse texto quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela me mostra onde eu estou, ela me mostra como eu estou, mas ela me mostra também para onde eu vou. A palavra é um lugar seguro, queridos, para nós colocarmos o nosso coração, para nós colocarmos a nossa vida. Qualquer área da nossa vida, queridos, é um lugar seguro para nós confiarmos a palavra de Deus. Nós podemos aplicar a palavra de Deus no nosso casamento, nós podemos aplicar a palavra de Deus na criação dos nossos filhos. Nós podemos aplicar a palavra de Deus no nosso chamado. Nós podemos aplicar a palavra de Deus em qualquer área da nossa vida. E a certeza que nós temos, queridos, é que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Sabe, Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra. Ele não volta atrás. Deus não desiste, Deus não olha para trás, Deus não olha para as circunstâncias. Quando Ele libera uma palavra para as nossas vidas, queridos, nós precisamos agarrar, acolher, ficar firme na palavra de Deus, sabendo que aquela é a vontade de Deus para as nossas vidas e sabendo que vai se cumprir, não importa o que a gente está vendo. De fato, nós fomos chamados não para viver por aquilo que nós estamos sentindo, não para viver por aquilo que nós estamos vendo, não para viver baseado em circunstâncias. Circunstâncias vêm e circunstâncias vão. O que você está querendo dizer com isso, Gabriela? Eu estou querendo dizer para você que uma circunstância não pode nos impedir de congregar. Eu quero dizer para você que uma circunstância que é temporal, que passa, não pode nos impedir de dizimar e ofertar, de servir ao Senhor. Uma circunstância que nós possamos estar passando na nossa vida, queridos, não pode nos impedir de fazer e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Nós precisamos colocar os nossos dois pés firmes, ainda que doa, ainda que chore, ainda que trema, ainda que balance, ainda que seja difícil, sabe? Mas confie no Senhor, Ele é poderoso para trazer a resposta, para trazer o escape, para trazer a solução. Ele é poderoso, queridos, para nos socorrer no momento oportuno. Amém? Mas nós precisamos estar com a palavra de Deus. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz a Timóteo nesse texto, eu gosto muito desse texto. Diz assim, no verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura de Deus é inspirada. Ela vem da parte de Deus, queridos, não somente para estar nas nossas mentes, para estar com a Bíblia aberta em uma escrivania, ou para eu fazer uma postagem, não, queridos. Ela é divina, ela é inspirada para que eu pegue aquela palavra e eu viva essa palavra. Ela é inspirada por Deus para me ensinar como eu devo ser, o que eu devo fazer, como eu devo falar, o que eu preciso ajustar na minha vida. Sabe, nós não estamos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição e até lá haverão ajustes. Haverão coisas necessárias que nós vamos fazer, decisões que nós vamos tomar para nos ajustarmos e vivermos e chegarmos à plenitude. Amém? E ela diz, sabe, que o apóstolo Paulo diz que ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Nessa posição que Cristo nos colocou, nessa posição, nesse lugar que Jesus nos colocou mediante a nossa fé nele, que é uma condição. Ser justiça de Deus não foi algo que eu fiz. Claro, eu precisei crer em Jesus. Mas tudo quem fez foi o Senhor, foi Ele que me deu essa condição de ser aceitável. Nesse lugar onde eu sei que eu vou orar, Deus vai ouvir, se estiver alinhado com a palavra, Ele vai responder. Amém? Nesse lugar onde não existe distância, não existe separação, não existe distanciamento. Eu sou filha de Deus, Ele é o meu Pai, Ele está comigo em todo o tempo, onde quer que eu esteja. Por qualquer situação que eu esteja passando,
eu não estou mais distante dele, não estou na velha aliança, eu estou na nova aliança. Ele está perto, ele está próximo, o Espírito dele habita em mim, ele vai me ensinar. O Espírito Santo vai me aconselhar, mas eu quero dizer para você, tudo que Deus vai fazer na nossa vida, ele vai fazer mediante a palavra. Então é necessário que eu conheça a palavra de Deus. É necessário que eu conheça as Escrituras. É necessário que eu me aplique a conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Porque à medida que eu conheço a palavra, queridos, eu vou orar de uma forma diferente. Sabe, minhas orações vão ser mais efetivas. Eu vou ser mais efetivo no meu chamado, conhecendo a palavra. Eu vou ser mais efetivo no serviço que eu presto ao Senhor. Eu vou poder ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque como que eu vou conhecer quando Deus vai me guiar através do seu Espírito? Se eu não conheço a palavra de Deus. Quem não conhece, queridos, anda por um lugar vazio, estreito e suscetível às armadilhas do diabo. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, queridos, eu sei que é Deus que está ali me movendo a confessar. Como que eu vou confessar a palavra se eu não conheço? Eu lembro de um momento que eu estava passando por uma situação difícil e eu já tinha lido um texto, isso faz muitos anos. Foi na época da pandemia, eu estava passando por uma situação muito difícil. E o Senhor colocou aquele texto no meu coração e era tudo que eu tinha, porque com amor o Senhor se apegou a mim, por isso Ele vai me pôr a salvo. Sabe, era aquela palavra que era a palavra rema para me alcançar naquele momento. Para saber que eu não estava sozinha, sabe, que o Senhor não ia me desamparar, que o Senhor ia chegar com a resposta no momento certo, que o Senhor não se atrasa. Aleluia, ainda que eu estivesse diante daquela situação, eu sabia. Sabe, queridos, nós passamos por circunstâncias, por tempos difíceis, mas o conhecimento da palavra, queridos, ele é o escape perfeito da parte de Deus, para nos socorrer. Já passei por situações onde fui atacada na minha mente, mas sabe, se eu não conhecesse a palavra de Deus, eu ia sucumbir naquilo que eu estava sentindo. Se eu não conhecesse aquilo que a Bíblia diz, que eu não sou mais aquela velha criatura. Aquela pessoa morreu, eu sou uma nova criatura em Cristo. O Senhor não deu um jeito em mim, o Senhor me fez uma nova pessoa. Uma nova criatura diante de uma nova realidade. As emoções por cima, a mente sendo atacada pelo diabo, mas eu tinha uma palavra da parte de Deus para me apegar. Eu sou uma nova criatura. Eu sou amada por Deus. Deus está comigo. Eu não estou sozinha. Eu não estou desamparada. Sabe, queridos, e a palavra de Deus, ela é o socorro bem presente para as nossas vidas. Em um momento de passar por situações difíceis em relação à saúde, quantas e quantas vezes eu confessei alguns versículos. E eu fiquei dizendo, declarando a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, muito inspirado por Deus, ele diz, ela é útil, ela serve. Vem como um socorro da parte de Deus. E quantas vezes eu declarei, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O meu corpo não é depósito de enfermidade, de doença, de sintoma. O meu corpo não é depósito. Não, no meu corpo está a vida de Deus. Ainda que eu estou sentindo, mas eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo por aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu sou sarada e curada. E eu preciso confessar a palavra, mas para isso eu preciso conhecer. E sabe, queridos, tem um texto que diz, lá em Tiago, no capítulo 4, verso 7, eu queria que você abrisse esse texto, porque é importante a gente entender. A Bíblia diz que ao diabo a gente resiste, e não à palavra de Deus. A Bíblia diz, a gente vai resistir ao diabo. As coisas do mundo, aos ardis de Satanás, muitas vezes não vai estar claro e objetivo que é o diabo que está ali no meio. Mas o próprio Espírito da verdade, ele vai nos comunicar.
Ele não vai nos deixar andar no engano. Ele não vai nos deixar vacilar os nossos pés, queridos. Tiago, no capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se você vê que algo é carnal, se você vê que algo é de divisão, sabe, é de te afastar, é de te separar, é de te impedir de congregar, é de te impedir de dizimar e ofertar, é de te impedir de você andar nas verdades que a palavra de Deus diz, saiba, resista, isso é do diabo. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós recebemos Jesus, nascemos de novo e resistimos à palavra. Resistimos àquilo que a Bíblia diz, porque chegamos nesse contexto da igreja local carregados de sofismas que são contrários à palavra de Deus. Eu conheço crentes, queridos, que eles dizem, não, eu não preciso dizimar. Isso aqui é só um exemplo, amém? Não resistir à palavra. Não resistir àquilo que Deus escreveu na sua palavra é também não ser seletivo. Eu recebo o livramento do inferno, mas eu não creio muito nesse negócio de prosperidade. A gente não pode ser seletivo. Nós precisamos aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. E eu conheço pessoas, queridos, que já receberam Jesus, se afastaram dos caminhos do Senhor, pode até estar salvo. Mas sabe o que ele diz a respeito de dízimo? O dízimo eu pego e eu distribuo de cestas básicas para as pessoas, porque a igreja está cheia de dinheiro, ela não precisa. E eu quero dizer para você que está cheio de guru na internet dizendo isso, querendo encontrar pretexto bíblico que não vai existir, queridos, para descumprir os princípios da palavra, porque na verdade ali é uma fraqueza que a própria pessoa tem com a questão do dinheiro. Assim como estava o jovem rico. Ele chega para Jesus querendo se mostrar o bichão, o poderosão. Quando Jesus, percebendo, disse, deixa tudo e segue. Doeu aquilo que estava na fraqueza dele. Tem gente que às vezes a fraqueza é essa. E o que é que eu faço com a fraqueza? Eu mortifico ela com a palavra de Deus. Diabo, eu mostro para você que você não vai dizer o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Quem trabalhou fui eu. Eu vou cumprir os princípios da palavra. Eu vou dizimar, eu vou ofertar. Eu vou estar envolvida, eu vou servir ao Senhor. Eu vou me desgastar. Quando estava no mundo, me desgastava no mundo. Para ir para esses carnavais fora de época, faltava vender a alma para para comprar um abadá. Não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. Amém, gente? Mas quando chegamos nesse contexto da igreja, às vezes a gente quer ser podado, polido, retido, contido, né? Não precisa ser assim. Isso é... Sabe uma frase que eu ouço muitas pessoas dizerem quando elas tiveram algum trauma, algum problema, e elas não querem cumprir algum princípio da palavra de Deus e querem encontrar respaldo na palavra, mas não encontram, elas dizem assim, não, isso aí é fundamentalismo religioso. Fundamentalismo religioso sou eu dizer a alguém que é salvo ou não é salvo pela roupa que veste. Isso é. Salvação, ela está baseada na fé em Cristo. Com uma grande observação, alguém que nasceu de novo vai andar com modéstia e decência. Vai saber escolher bem como se veste, com quem anda, o que fala. Amém? Como se porta. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é que vai fugir, mas o que é que acontece? Às vezes os crentes estão fugindo da palavra. Querendo encontrar um pretexto bíblico. Não, queridos, nós precisamos confiar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se o Senhor diz que Ele nos salvou, e salvação é um pacote completo, Ele nos livrou do inferno, Ele nos livrou das doenças e Ele nos livrou da miséria. Amém, gente? Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz isso. Ele nos redimiu da maldição da lei, e a maldição da lei era tríplice. Amém? Separação eterna entre o homem e Deus.
Qual era a consequência do pecado? As enfermidades e a miséria. Deus não criou o homem para nenhuma dessas esferas. Por que que eu vou ser seletivo quando a palavra de Deus diz que ele levou sobre si, Jesus levou sobre si as enfermidades? Não, o Senhor está com essa enfermidade, eu sei que ele está querendo me ensinar algo. Não, queridos, a Bíblia diz que ele nos ensina com a palavra. Toda a escritura é útil para ensinar. Ele vai nos ensinar com a sua palavra. Deus não trabalha com as mesmas ferramentas que o diabo. Deus não vai colocar enfermidade em ninguém, amém? Se ele enviou Jesus, como que ele vai colocar uma enfermidade que é uma obra que é consequência do pecado, que é algo que o diabo usa para massacrar pessoas? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não tem sombra de variação. Se algo que está acontecendo na nossa vida não é bom, não é boa dádiva, não é agradável, não vem da parte de Deus. E o conhecimento da palavra vai trazer essa revelação para mim sobre o caráter do meu Pai. Amém? Tiago, no capítulo 1, verso 21. Sabe, fomos salvos, fomos alcançados, enquanto você abre a palavra em Tiago, no capítulo 1, verso 21, nós fomos alcançados pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, porque Jesus se entregou, morreu no nosso lugar, ele ressuscitou, e é verdade que a respeito disso não há nada que a gente precisa fazer. Tudo que a gente for fazer no reino de Deus é uma consequência do novo nascimento. Mas sabe, existe uma parte que cabe a mim, renovar a minha mente com a palavra de Deus. Tem uma versão da Bíblia que fala de Romanos 12, que diz assim, que não vos amoldeis. Não tome o molde, não tome a forma do mundo. Pelo contrário, seja transformado. Você foi alcançado no Espírito, seja alcançado aqui. Na sua mente, na sua forma de pensar, porque a forma que eu penso, eu creio, eu falo e eu tenho resultados. Amém? Se eu estiver pensando da forma errada, fica impossível Deus operar na minha vida, porque eu preciso crer na palavra. Se eu acredito que enfermidade, doença é algo que Deus utiliza para me ensinar algo, me diga se não fica difícil de Deus manifestar a cura que já é nossa. Já é nossa, amém? A cura já é nossa, ele já providenciou. Amém? Como que vai se manifestar? Como que vai acontecer? Não tem como, porque eu preciso ter fé. Fé em quê? No que eu acho, no que eu penso, no que eu estou sentindo? Não. Naquilo que a palavra de Deus diz. Tiago, no capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabe, está ouvindo a palavra de Deus? Ainda que você esteja sendo repreendido, ainda que você esteja sendo corrigido, acolha. Essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Essa palavra é poderosa para transformar a nossa vida. Sábado a Samis falou o tema da ministração no café Rema para Elas. E eu queria dizer para você que todo evento que é promovido, tudo aquilo que acontece na nossa igreja, queridos, é para alcançar as nossas vidas. Sabe, vai ser liberada uma palavra da parte de Deus. Há uma unção liberada sobre esse lugar. Há uma unção coletiva que opera naquele lugar. Tem coisa, gente, que só acontece num ambiente como esse. Então eu não posso perder a oportunidade de estar exposta à palavra e à unção de Deus. E ela disse assim, que mudar a nossa mentalidade destrava destinos. E essa frase ficou na minha cabeça. Quantas pessoas estão impedidas de acessar o incomum, o sobrenatural, os milagres, as coisas grandiosas e poderosas que Deus preparou para elas, porque não renovam a sua mente com a palavra de Deus, porque não mudam a sua mentalidade, porque não estão dispostos a se expor a essa palavra, a acolher a palavra de Deus.
Não é, eu sei, queridos, que eu cheguei nessa igreja, eu cheguei na palavra da fé dentro desse contexto. Eu não entendia o que era a palavra da fé, o que não era falar negativo. E eu sei que quando alguém fala negativo ou algo contrário e alguém chega para você e diz assim, não, não é assim que você fala. Não é assim que você diz. Você não diz que está morrendo de fome, que você está morrendo de sede. Quando alguém chega para você e diz assim, não fale que você está morrendo, porque você não está morrendo. Não é para te chatear, não é para crescer. É para crescimento, é porque eu preciso falar correto, eu preciso ajustar a minha mentalidade à palavra de Deus. Mas para isso eu preciso acolher a palavra de Deus, eu preciso aceitar. A Bíblia diz que eu sou curada, pois eu creio, eu sou curada. A Bíblia diz que eu sou próspera, eu creio, eu sou próspera. A Bíblia diz que eu sou abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que eu preciso pensar sobre isso, queridos? Porque às vezes a nossa mentalidade está nos impedindo de avançar. A nossa mentalidade, sabe, mentalidades pequenas, às vezes, não preciso me envolver com esse projeto, os pastores e os ministros já estão envolvidos financeiramente, eu não preciso me envolver. Se você congrega aqui, você precisa se envolver sim, você faz parte desse lugar. Você faz parte dessa história. Você faz parte do que Deus está fazendo. Deus conta com você também. Nós não podemos esperar pessoas. Queridos, eu pergunto para você, é para nós esperarmos por pessoas da Europa, de outros lugares, para investir no Projeto Farol? Aleluia! É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Porque uma mentalidade contrária à palavra de Deus nos impede de acessar esse destino que Deus já preparou. Que já está feita essas coisas grandiosas que o Senhor preparou. Sabe, esse alcance que Deus está fazendo e que ainda vai aumentar ainda mais na nossa região. Essa mudança de mentalidade, esse olhar para Teresina, esse olhar para o Piauí, queridos, é Deus se movendo para alcançar pessoas que muitos um dia olharam e disseram que não queriam. Às vezes até os próprios conterrâneos. Pessoas que falam desse lugar, e nós, queridos, nós somos aqueles que o Senhor confiou para estarmos aqui. Mas se eu não penso dessa forma, se tudo que eu penso, é me dar, é para mim, é para minha casa, é para minha família, não preciso me envolver, tá bom assim mesmo, queridos? Isso é egoísmo, isso é individualismo. Existem pessoas padecendo sem a palavra de Deus. Sem a palavra da fé, acreditando muitas vezes que é Deus que está fazendo aquilo na vida delas. Sendo que Deus já providenciou tudo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. A Bíblia diz, queridos, que se nós ouvirmos a palavra de Deus e nós crermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Como que eu não vou crer em prosperidade? Como que eu não vou crer que Deus quer que eu prospere nessa terra? Quer dizer, é para os ímpios estarem prosperando? O reino das trevas financiando tudo que é mal. Terça-feira no VC eu ministrei a palavra do pastor e eu lembrei, queridos, quantas vezes eu ouvi sobre isso. Quantas pessoas se levantam do inferno não, mas levantados, inspirados pelas obras do diabo, porque no inferno está vazio, amém? Estão assistindo, né, o seminário de escatologia? Aleluia. Mas quantas pessoas, queridos, se levantam sendo usadas pelo diabo para financiar as trevas aqui, para fazer o mal, sabe? Crianças que são traficadas, pessoas que são levadas de um lugar para o outro, causando danos às famílias, e eu, como filha de Deus, não vou me levantar nessa terra para financiar o reino de Deus. Não, porque a igreja tem que ser pequena, porque não precisa de cortina, porque não precisa de cadeira acolchoada, porque não precisa disso. Para que o som assim? Não, queridos, a gente não pode pensar dessa forma. Nós precisamos compreender, queridos, que Deus conta conosco, e isso passa por eu aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Para finalizar, eu quero ler esse texto. Salmo 138, verso 2, diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra.
O Senhor colocou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. E Ele vela para cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Ele vela para cumprir a palavra, para que nós tenhamos os resultados que a palavra de Deus diz. Quando Ele diz que Ele quer que você desfrute de saúde divina, Ele quer que você desfrute de saúde divina. Ele quer que nós desfrutemos de prosperidade. Ele quer que a gente vá bem. Ele não quer que a gente ande em círculos. Ele quer que a gente seja assertivo. Amém? Ele quer que a gente avance, que a gente cresça, que a gente prospere, que a gente alcance pessoas, que a palavra da fé avance por Teresina e por todo o Piauí e a todas as nações. Essa é a vontade de Deus, amém? Então eu preciso acolher a palavra para que eu faça parte de tudo que Deus tem projetado para a minha vida e para esse lugar, amém? Você pode ficar de pé? Eu tinha muito mais coisas para falar para vocês, mas eu queria dizer, sabe? Se você quer que algo na sua vida mude, alinhe essa área da sua vida à palavra de Deus. Você vai ter os resultados que a Bíblia diz que você vai ter, amém? Há alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Você ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E você deseja fazer essa aliança hoje? Levante sua mão, nós queremos orar com você. Nós sabemos que esse dia está na agenda de Deus. Esse é o melhor dia para você receber Jesus, é hoje. Como o Senhor da sua vida. Tem alguém? Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Se você é crente, recebeu Jesus, mas ainda não ora em outras línguas, às vezes são sofismas que estão nos impedindo de receber da parte de Deus aquilo que Ele já preparou. O batismo no Espírito Santo é para todo crente, para todo aquele que nasceu de novo. Há alguém que deseja receber o batismo? Há alguém que está com alguma dor, recebeu algum diagnóstico e deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Você não precisa sair daqui com dor, nem passando mal, nem com esse diagnóstico. A Bíblia diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há alguém? Aleluia. Salvos, cheios e curados. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, amém? Tem algumas indicações literárias. A primeira delas é A Palavra Irresistível de Deus, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso para que você possa adquirir. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, de Rick Renner. E Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Então, continue edificando seu fundamento, passando no Verbo Shop e adquirindo essas literaturas ou outras literaturas. E lembrando que sábado agora às 9 horas nós temos Zaquém lá no Zoal Botânico às 9 horas da manhã. E à noite nós temos Hora VIPs às 19 horas aqui na igreja. Então vocês não podem perder essa programação. Outra coisa, passe na nossa secretaria, faça a matrícula do Rema, se você ainda não fez, ou se você deseja de alguma forma se tornar um parceiro do Rema, também pode passar e abençoar alguma pessoa. E, no mais, é isso. Estamos encerrando nosso culto. Vão na graça e na paz, um resto de semana abençoado, um resto de semana extraordinário, cheio de favores vindo da parte de Deus. E como diz nosso pastor, o seu telefone irá tocar com boas notícias. Então, gera expectativa, fica ligado. Em nome de Jesus, amém?